Olá, pessoal, começando aqui ao vivo hoje, de novo, segunda-feira, dia 11 de maio, depois do Dia das Mães. Entrando as primeiras pessoas, olá! Podic09, Bruno Holanda, Diego Fraga, Robertinha, Jamil, professora Cleia Brito. Gente, muito bem-vindos aqui. Olá, Comissão CREF 1, tudo bom? Gente, bem-vindos aqui à nossa live de hoje. E eu queria fazer um anúncio para vocês para começar, enquanto eu aguardo o nosso entrevistado entrar aqui na nossa live, sobre a nova Fitness Brasil que a gente vem trabalhando. Eu não sei se vocês estão acompanhando a gente, têm percebido os conteúdos diversos que a gente tem feito por aqui, né? E aí nós temos, então, diversificado dentro dos nossos blogs, nos textos dos nossos posts, inclusive na conferência da IRSA vem com essas temáticas que a gente vem abrangendo não só o fitness, porque nós nascemos com os profissionais da área da educação física, migramos para os gestores, né, na área de gestão, quando a gente trouxe a IRSA para o Brasil, e agora a gente amplia mais, além da área do fitness, para a área da saúde e para a área do bem-estar. Então, vocês têm que acompanhado aqui todos os nossos conteúdos, né? A gente tem falado bastante e baseado em 5 pilares, ok? Os pilares que a gente vem abrangendo hoje são, então vamos lá, gestão, né? Mas não só para academia, gestão de carreira em negócios do fitness, da saúde e do bem-estar. Área de tecnologia e inovação, longevidade, saúde e bem-estar, produtos, treinamentos e metodologia e o esporte. E o esporte a gente estreou semana passada com a Paula Pequeno, bicampeã de vôlei olímpica. E hoje a gente tem mais um entrevistado na área do esporte, que eu tô esperando ele até entrar aqui. Deixa eu ver aqui se ele ainda não entrou. Ainda não. Bom, na área do esporte, nós temos aqui, hoje, Lamartine Pereira da Costa, que vai falar um pouquinho com a gente. Ele tem um vasto currículo, e aí eu não vou falar tudo dele, porque senão eu vou me perder aqui em tudo que ele já fez, mas eu quero destacar o grande pesquisador estudioso que ele é e que vem lutando em prol, aí ele entrou aqui, Lamartine, e Lamartine vem lutando em prol do esporte no Brasil. Ele já foi membro do COI na área de pesquisa do Comitê Olímpico Internacional na Suíça, foi também presidente da Academia Olímpica Brasileira e liderou no Brasil a campanha Esporte para Todos. Lamartine tem mais de 40 livros publicados e ele é palestrante confirmado para a próxima IRSA. Só que hoje a gente vai falar dos 5 pilares que eu comentei com vocês, a gente vai acabar abordando quase todos eles. A gente vai abordar a gestão, a gente vai abordar inovação e tecnologia e vai abordar a área do esporte. Porque hoje a gente vai falar sobre tecnologia aplicada às atividades físicas e ao esporte. Então vou chamar aqui o Lamartine para participar com a gente desta nosso entrevistado de hoje. Deixa eu só encontrá-lo aqui. Aqui, vamos lá. Aguardando ele aceitar aqui. E é um convidado de honra hoje, porque hoje a gente tem um grande pesquisador, tem um monte de informações muito bacanas. Olá! Entrei, Bem-vindo! cheguei. Bom dia a todos. Bom dia, muito bem-vindo, Lamartine, por você estar conosco. Te agradeço demais a sua presença aqui na nossa live, porque tem muito conteúdo, eu tenho certeza que daria para mais de uma live. Realmente, é verdade. Não é? Vamos ver, vamos ver. Vamos divulgar o que nós estamos fazendo e tentar criar alguma coisa nesse live. Vamos, com certeza. Com certeza. Bom, Lamartine, eu comecei falando que você tem um currículo super vasto aqui, né? Eu nem consigo falar tudo que você já fez. São diversas áreas, administração, eu não falei, mas tem a área da filosofia, história, gestão do esporte, educação física. Conta então um pouquinho de você, porque é melhor do que eu contando.
Hoje todas as pessoas que têm uma carreira universitária procuram falar delas, mas no sentido da ciência. Nós estamos passando no país e no mundo com dificuldades sobre o reconhecimento da ciência. De vez em quando vem essas ondas, isso é normal, e nós estamos muito habituados. Então, essa questão de valorizar a ciência é importante, até no nosso live, e eu gostei muito dessa programação do Brasil Fitness, no sentido de nós trazermos a prática de vocês, eu digo o pessoal de fitness, né? No sentido de um maior conteúdo científico. Então, vocês estão de parabéns com a iniciativa, e eu prefiro falar não no currículo. O currículo é apenas uma base de sustentação que legitima o que nós falamos e que nós podemos fazer. Opa, não sumi, não. É importante. Não é uma promoção, é uma legitimação. Então, com isso, nós podemos conversar e eu estou à disposição para nós trocarmos ideias. Muito legal. Lamartine, a gente na prévia, a gente estava conversando um pouquinho que você fez a primeira pesquisa do fitness em 1982, que foi um momento histórico. Então a gente pode começar a nossa conversa falando lá o que você identificou desse nosso mercado fitness em 1982, né? Quais foram as grandes descobertas daquela época? Só para a gente começar historicamente falando da nossa área. Realmente, a minha produção em relação ao fitness tem sido sempre pontual. A maior participação que eu tive foi na formação de mestrandos e doutorandos, né? São vários. Alguns eram especialistas no fitness e mantêm até hoje. É pontual, portanto. Eu não tenho experiência prática, mas como aconteceu a pesquisa? Em 1982, no início dos anos 80, de um modo geral, houve um certo impulso. Não se chamava fitness naquela época, né? A expressão era academias. E isso me chamou a atenção, porque nessa época eu era dedicado à gestão do esporte, nós chamávamos até administração do esporte. Foi a época que os primeiros livros surgiram, antigo, a administração do esporte no Brasil, muito antigo, vinha lá dos anos 30, mas foram livros revolucionários que ficaram na história do esporte e da educação física. E nessa época me chamou a atenção que havia uma área que era pouco conhecida, que era justamente das academias, isso do ponto de vista científico. Então eu organizei um levantamento de várias academias do Rio de Janeiro, todas da zona sul do Rio de Janeiro, que é a área de maior renda. Nós achávamos que havia uma relação com a renda naquela época, era uma das hipóteses da pesquisa. Mas, finalmente, fizemos um levantamento, não abordamos as questões que hoje estão evidentes com relação ao fitness, né? Mas queríamos saber a razão do que as pessoas procuravam, que realmente houve um impulso naquela época. E, curiosamente, os dados mostraram, porque era um questionário que era aplicado aos praticantes, quem aderia às academias. E ficou constatado que essas pessoas procuravam entrar nas academias até por uma questão de relação pessoal. Não era somente buscando uma forma física ou até um aspecto estético. Era mais uma oportunidade de convívio social. Essa foi a pesquisa. Convívio social. Isso tem se repetido ao longo do tempo. Eu acho que, inclusive, agora eu vou falar da minha expectativa. Eu não sou um especialista da área para comentar melhor a respeito. Mas esses enfoques têm evoluído no setor de academias, no setor de fitness. E provavelmente hoje nós estamos numa área mais ligada à saúde, pelo menos é o que eu tenho visto em várias outras pesquisas feitas em outros países. Não sei exatamente se o mesmo vai ocorrer aqui no Brasil ou está ocorrendo,
mas são enfoques que têm evoluído ao longo do tempo. Realmente, aquela pesquisa deve ter sido a primeira, né? São desconhecidas outras. Depois, na área acadêmica, e para terminar essa recuperação do passado, eu busquei envolver alunos no sentido de entender melhor o fenômeno de academia no Brasil. Eu comecei com Jefferson Novaes, que ainda está na área, não sei se vocês conhecem, ele é da área acadêmica, ele faz pesquisa desde os anos 90 com academias. E o primeiro enfoque que nós adotamos foi exatamente o histórico. Nós queríamos saber como é que as academias surgiram no Brasil e evoluíram. Foi muito interessante essa pesquisa e o aluno da época, né, o doutor de hoje, ele se especializou e continua procurando entender o fenômeno. Então, do lado científico, não é somente propagar a questão do fitness, é buscar um melhor entendimento do que nós estamos tratando. Mauro Ghiseline entrou aqui na nossa live, te mandou um abraço. Grande amigo, grande nome do esporte e da educação física. Ele é um grande nome e o Mauro, a gente cita muito algumas pessoas aqui. O Mauro é uma delas, obviamente, que ele tem vários livros também escritos na área, né? E ele fala isso, né? Que das dimensões da área da saúde, do fitness, né? Do bem-estar, é realmente a área social, né? Então, e aí o Walter Longo fez uma outra pesquisa que eu não vou lembrar todos, mas ele agrupou em 7 grupos que as pessoas têm buscado academia. Convívio social, um deles, mas também tem o estético, tem um grupo sim que vai por estético e autoestima, tem um grupo que vai por saúde, que é a grande maioria, tem um grupo que vai para superação, então é aquele grupo que, sei lá, eu vou participar de uma corrida, então eu preciso ir para melhorar a minha performance, o meu desempenho, ou ele quer se superar, né? Aquela pessoa está sempre querendo se superar e ir além e melhorar. Então, ele separou em vários grupos, agora não lembro todos os 7, lembrei desses, mas existe diferentes motivos hoje que detectamos 7 que as pessoas buscam. Vou te mostrar depois essa pesquisa. Ela é bem interessante. Será um prazer. Eu gostaria muito de me atualizar a esse respeito. Eu chamo a atenção do seguinte, essa tendência de nós observarmos por que procuram as academias, ela é antiga, repare que a primeira pesquisa caiu nesse assunto e continua, mas ocorre que o momento atual, não somente do fitness, mas em todas as atividades físicas, é buscar um aspecto mais amplo. Estamos todos sendo induzidos pelas novas tecnologias. Isso cria ecossistemas. Eu gostaria até que nós evoluíssemos para discutir mais esse aspecto, porque é bem possível que muitas soluções que vão surgir depois das crises das academias, de toda a economia, de toda a cultura atual do mundo, deverá entrar em modificações. Me parece que nós temos uma ideia mais ampla de inserir a academia nessa questão dos ecossistemas que são provocados pelas novas tecnologias. Se for possível a gente se alongar um pouco nisso aí, talvez interessante como contribuição. A minha produção acadêmica nos últimos anos, ela evoluiu nesse sentido e vários alunos também têm produzido nesse sentido. Eu acho que é bom nós compartilharmos. Inclusive, como é o tema principal nessa live, exercícios físicos e tecnologia, os novos avanços, né? Inclusive porque o Lamartine está produzindo um livro que não foi ainda publicado, né? Justamente um estudo sobre isso, que acho que você pode falar bastante. Eu já adiantei um pouco para a nossa audiência que a gente vai falar sobre tecnologia, mas a gente já tratou aqui de diferentes assuntos ligados à tecnologia, desde videoaulas, sobre as redes sociais, as plataformas digitais, né? Mas você comentou lá, quando a gente estava conversando antes, sobre que foram identificadas 150 startups que lidam
com a atividade física. Você falou futebol, primeira delas, fitness. Então já vamos entrando nesse lado da tecnologia, essas suas descobertas que foi nessa área de tecnologia para dentro do mercado fitness e esporte. O que você veio descobrindo? Isso é parte do estudo que foi feito, mas é muito interessante relembrar. A pesquisa não foi feita por mim, nem pelos meus alunos, nem pelos associados. Ela veio da Inlight, é uma empresa de São Paulo que faz levantamentos nas startups e outros levantamentos. E muito curioso que identificou 150 startups ligadas a atividades físicas no Brasil. A maioria está envolvida com futebol, que também foi uma surpresa para nós. Em segundo lugar, vem o fitness. Startups especializadas em fitness foram identificadas 11, que não é um número importante em 150. Mas ocorre que as outras especialidades das startups também envolvem o fitness de maneiras mais diversas. Por exemplo, de gestão. Tem startups voltadas para a gestão. É curioso nós chamarmos a atenção que aí é um indicador que um novo protagonista está surgindo no ambiente das atividades físicas de um modo geral, que é a nossa preocupação acadêmica, como também no de fitness. É uma atenção que a gente precisa ter. A startup é, de fato, uma solução. Ela, quando não se torna gigante, que as startups podem ser unicórnios, né? Quando estão no nível do $1 bilhão, como se comenta, e bilhões de reais. Mas, antes disso, as startups são soluções porque ela tem um custo muito baixo, às vezes funciona só com um indivíduo e sem localização. É um indivíduo, a startup é um indivíduo. Ele é um protagonista que sempre terá seu papel reservado em qualquer tipo de modificações que haja num determinado ambiente. As startups mais avançadas entram com a tecnologia e elas são capazes de fazer inovações. Até as grandes organizações se submetem às startups. Isso não é somente, o Brasil não é único nisso. É o maior da América Latina. É um levantamento que mostra que 58% das startups da América Latina estão sediadas no Brasil. Procuramos saber do lado de atividades físicas, aqui realmente a maior parte das startups de atividades físicas. Então, já houve um grande início. Curiosamente, vocês que são de São Paulo, a maior parte das startups em atividade no Brasil estão sediadas em São Paulo. E a área de atividade física não é exceção. Quando a gente fala em startup, a gente está falando em tecnologia, está falando em inovação, que é algo que deverá surgir depois da pandemia. Todo mundo fala a mesma coisa, que tudo é pós-pandemic, né? Existe uma razão disso. A principal que eu vejo é econômica. O FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, que é uma entidade de grande responsabilidade, muito seguida no mundo inteiro, ela já assumiu oficialmente que nós estamos diante da maior crise econômica da história. Da história. Isso é muito importante. Isso deve alterar as relações no mundo inteiro. Uma nova economia significa novos costumes, uma nova cultura, etc. E a área de fitness, a área de atividade física, não é exceção. E, nesse particular, temos aí um grande ponto de apoio para entender as inovações, que é a tecnologia, e a ponta de lança disso, que são as startups. Eu chamo a atenção que um personal trainer, ele pode ser uma startup. Aliás, foram identificados alguns, não estão nessa pesquisa, mas eu até vim a conhecer que já existem isso. Talvez uma das grandes modificações, e agora permita-me uma hipótese, né? Sacar demais no live é até perigoso. É uma conversa informal, mas vamos com um certo controle do que nós estamos falando para não haver exagero. Mas é provável que, por uma questão de sobrevivência, os personal trainers
se transformem em startups. Ou seja, não é uma disputa com as academias hoje estabelecidas. E esses comentários que eu faço não me baseio apenas nas academias, porque as implicâncias das startups no mundo moderno, no mundo da era tecnológica, no esporte 4.0, é geral, é na economia, na cultura, de um modo geral, e não é somente no Brasil, não. O Brasil é um país que tem se destacado nesse cenário, não somente na América Latina, mas ele tem uma certa posição importante nas startups, até por necessidades. As startups têm um custo muito baixo. Por que eu falo tanto nesse assunto? Porque as universidades elas podem apoiar as startups, não é? E muitas, inclusive as de São Paulo, as principais, fazem isso, e eu cito a Unicamp como talvez a maior do Brasil. A universidade que eu estou conectado hoje, que é a UERJ, também procura incentivar as startups. Eu estou no centro de uma startup, eu não sou uma startup, mas eu sou curador do E-Museu do Esporte. E-Museu do Esporte, esse E de eletrônico, e eu digo isso com muito orgulho, é o projeto maior que nós estamos fazendo, é uma startup sediada dentro de uma universidade que apoia em diversos propósitos. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a PUC do Rio de Janeiro, que é um exemplar de como lidar com as startups e as inovações na sociedade. Depois da Unicamp, provavelmente, vem a PUC do Rio de Janeiro. Outro exemplo é a PUC do Rio Grande do Sul, que também hospeda startups. Então, repare que nós estamos encontrando um instrumento interessante de sobrevivência. Não quero exagerar na sobrevivência, mas nós sabemos que as limitações econômicas elas vão modificar muito o mundo de fitness. E é provável que criem associações, como está ocorrendo também essa tendência na área econômica de um modo geral, na indústria, que é uma composição entre o governo, entre as entidades privadas e a ciência. É possível acontecer isso. Uma antiga orientanda minha, que é a atual doutora Bianca Gama Pena, que é diretora do museu, ela fez o doutorado na UERJ, e lá mesmo ela hospedou a startup dela, que é o E-Museu do Esporte. Então, nós todos estamos vivendo essa experiência com pouco dinheiro, a busca de suporte para sustentar novos negócios e, sobretudo, com novas tecnologias. Aqueles que desejarem saber o que o E-Museu do Esporte faz, eu sou o curador, posso propagar, mas a tecnologia é avançadíssima e recriada no Brasil. E nós estamos vendo que nós estamos conseguindo criar empregos. Então, essa composição, que foi da tese da doutora Bianca, da atual doutora Bianca, de unir os esforços do governo com a iniciativa privada e a ciência, tem o seu papel importante e pode ser que seja um dos caminhos que as academias deverão trilhar no momento. Eu vou ficar por aqui, senão eu começo a dar aula. Eu falo demais. Sou viciado. Não, nas discussões acadêmicas, eu acho que desvia um pouco o sentido do live. Mas essa notícia eu gostaria de dar, porque se nós não pensarmos em modificações, desculpe se eu dou uma conclusão nisso, não é só discutir o que vai acontecer, é criar. O grupo a qual pertenço, que já tem várias dimensões e várias publicações, só pensa nisso. Não adianta só reclamar. Nós temos que recriar as coisas. Estamos fazendo uma exposição internacional em julho, a partir do dia 5 de julho, internacional, com participantes dos 5 continentes, no E-Museu, falando em quê? Na renovação do esporte, ou reinvenção do esporte. Nossa, que legal! Vai ser quando? Vai ser em julho? É internacional, tem alguns brasileiros, mas a maioria
autoridades estrangeiras, né? Que nós fizemos em conjugação com o Dr. Nelson Todic, que é presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que foi o vínculo para buscar essas autoridades. Então, repare que o momento é da reinvenção. Não é só discutir. É reinvenção. E há grande desafio das academias e do fitness, Sim. que é essa reinvenção. Eu acredito até que o evento de novembro do Brasil Fitness deva dar prioridade a isso. Eu até posso indicar outras pessoas que cuidam disso. A reinvenção não é só do esporte, é das atividades físicas de um modo geral, é da sociedade, da cultura, da economia. Então nós temos que progredir. Não adianta nada lamentar. Ressuscitar é uma característica humana e, desculpe se eu me alonguei muito, é uma característica humana, mas nós que somos professores, que nós somos cientistas, o nosso papel é de incentivar essa recriação e criar meios para que ela ocorra, inclusive estudando, orientando e formando. Legal. O Fábio... Já vendi meu peixe de hoje. Vendeu seu peixe já de hoje. O Fábio Saba, que é sócio da Fitness e está na área cuida da área pedagógica de gestão, assim a Fernanda também, que dá todo o apoio, todo o suporte que devem estar aqui nos estudando, vão querer saber sim, quem são essas pessoas para a gente trazer para junto. O Fábio até escreveu assim, Lamartine é a maior referência de educação física do Brasil, quem melhor integra o mundo acadêmico com a realidade do mercado de trabalho. É isso aí, Fá. Obrigada. Se o Fábio disse isso, deve ser verdade. O Fábio, com certeza. Ele é um grande exemplo do que eu estou dizendo. Desde que eu conheço o Fábio, ele só recria. É verdade, ele só recria, ele é um recriador. O momento é dos recriadores. A academia, ela sempre teve uma solução, porque ela vai para a prática. Há uma imagem que ciência é teoria. É teoria, sim, mas é muita prática também. Sem os práticos, nós não podemos teoria. A startup que eu citei e a tecnologia depende disso. Tem que ter a prática, depois entra os teóricos para poderem aperfeiçoar a prática. Exatamente. Perfeito. Continua dando aula, né? Não, mas é ótimo. A gente gosta de aula aqui. Vou te chamar de professor. Então, nosso professor aqui, nosso doutor aqui, do bem-estar aqui. Renato Farjalha, belo projeto, forte abraço. Henrique Maia, 125, muitos métodos eficazes sendo elaborados por vários profissionais. Ricardo Catundauesse, acho que é. Professor Lamartine, feliz em vê-lo, sempre à frente do nosso tempo. E é isso mesmo. Então, tem várias pessoas aqui comentando. Então, às vezes, eu vou dar uma interrompida aqui para pegar os Fargala comentários. É do grupo dos renovadores. E Catunda também. São pessoas conhecidas. Ambos são da área acadêmica. É por isso que esse time entrou em campo agora. Exato. Ótimo. Vamos discutir. É um canal de discussão. A gente fala que a gente provoca mais perguntas do que respostas. É verdade. Aqui, mas aqui é essa a ideia, né? Vocês estão de parabéns com o modo de proceder. Eu percebi isso e apoio. Mais perguntas do que respostas. Mais perguntas. Olha só que interessante. Coworking Fitness. Coworking Fitness é um novo conceito em academia. Interessante. Queria escutar mais sobre o trabalho de vocês, dessa empresa Coworking Fitness que entrou aqui e comentou. Enfim, gente, tem vários. Precisamos reinventar. Cris Verman, precisamos reinventar para não repetir o que já aconteceu. É isso mesmo. Até, eu vou puxar um gancho para uma pergunta. Mora na Holanda e foi me orientando de mestrado. Eu tenho gente espalhada pelo mundo. Olha só, é outra grande renovadora. Outra grande renovadora. Eu estou espantado dela estar aqui, porque ela foi para o lado mais de gestão, que muitos alunos meus são da área de gestão. É um encontro hoje, estou satisfeito com isso. Muito obrigado. O Valdir também está aqui, te dando um abração. E aí eu vou puxar um gancho. É grande nome do fitness. Mas também. Também muito avançado para o seu tempo, Valdir. É verdade. Já cruzamos no passado. Lamartine, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, porque você comentou agora
que muitos empregos novos estão surgindo, essas novas startups, e existe um assunto, ele é um pouco polêmico, né? Porque muitas pessoas acham que vão perder o emprego porque as novas tecnologias vão substituir empregos. E uma das coisas também é porque nós, brasileiros, infelizmente, a gente não tem uma educação igual, né? Igualitária. Então é muito complicado quando a gente tem a grande maioria da nossa população trabalhando em empregos não tão mais apertar parafuso do que aqueles empregos que são mais pensantes, mais estratégicos, né? Até porque, se você parar mesmo para pensar, a base da pirâmide realmente ela é muito maior embaixo. Então, a gente tem muitos operários, pessoas que trabalham no dia a dia, e aí rola aquele medo de a tecnologia substituir esse trabalho humano, né? E isso não muda na nossa área da educação física. Muitas pessoas, a gente já escutou falar ou vem comentários assim, mas essas videoaulas vão substituir o profissional ou vão substituir a academia, vou gostar de treinar em casa e vou substituir a academia. Isso faz sentido, esse receio dessas pessoas, ou são papéis complementares à tecnologia no seu ponto de vista? Esse ponto é crucial. Esse livro, segundo livro no assunto que nós editamos, né, deve ser lançado daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Houve também uma demora porque surgiu a pandemia. A pandemia. Em pleno livro. Ele toca nesse assunto. Como eu disse logo no início, ele acabou focalizando os ecossistemas, que depois a gente fala um pouquinho mais. A questão do emprego é central nesse livro. É verdade. Não adianta discutir. Metade das profissões devem desaparecer. Em vários estudos, né? Mas a maioria indica que até 10 anos devem desaparecer. O mundo vai entrar num grande problema que não há emprego para as pessoas. É uma coisa a ser enfrentada. E essa questão da pandemia acelerou esse processo. Sim, existe, infelizmente. De fato, a influência da tecnologia, mas agora vem outra, que é a influência de outra grande modificação na economia que vai buscar processos de custo mais baixo e mais eficazes, certamente, não há dúvida. Quando vem uma reinvenção é sempre assim. Já surgiram várias vezes na história, como o Renascimento, por exemplo. Foi assim e deverá ocorrer pelo porte do que está acontecendo. Então, não há dúvida. Agora, nas pesquisas, e esse livro mostra isso muito bem, o pessoal de atividade física está contemplado com um grande papel. Ele está no grupo que deverá persistir. Por isso que eu falo muito em reinvenção. Falta agora adaptar as novas tecnologias e aos ecossistemas que vão surgir. A própria academia, ela é um pequeno ecossistema, mas ela vai ter que ver o ecossistema grande para poder se ajustar por uma questão de business, uma questão de marketing. Senão ela fica fora desse ecossistema. E os ecossistemas são regulados por novas tecnologias que sempre modificam. Então não há discussão contra o emprego. Não há. Há várias soluções, uma delas, do Harari, né? Esse grande pensador israelense que está na moda hoje, e ele é realmente muito ouvido e muito seguido, é da renda universal. Essa renda universal já entrou no Brasil agora. 40 milhões de pessoas estão recebendo dinheiro do governo. Nos Estados Unidos são 30 milhões. Isso deverá ocorrer em vários países. Não há como solucionar. O problema não é só de formação, como você falou. Não é. Porque as novas tecnologias, elas também não oferecem grande número de empregos. São pessoas elitizadas. Isso ocorre no Brasil. E ocorre em outros países. É claro que há novas profissões, há novas oportunidades que a gente deve citar. Mas o desemprego, aliás, o nome emprego deve desaparecer. O mundo do trabalho será outro. A maior parte das pessoas não trabalharão. Tudo bem. Então vamos ver aqueles que vão trabalhar. Aqueles que vão trabalhar estão na área de saúde.
o ecossistema das atividades físicas é da área de saúde. As relações, os interfaces desse ecossistema são tecnologia, quem faz a intervenção com a tecnologia, os grupos-alvos, os valores e a sustentabilidade. Essa expressão hoje, ela define o que é um ecossistema e deverá redefinir as atividades das academias. E não somente as academias, a própria atividade física, de um modo geral, será assim. Ela veio para ficar. Eu chamo a atenção de um outro aspecto que não está nesse segundo livro, né? Que ele é muito prático, né? Ele apelou para pessoas que trabalham na prática. São 17 autores, a maioria, os 10 de startups são todos práticos. Não, metade acadêmica, a outra metade não é acadêmica, e 3 de academia. Nós distribuímos para poder entender o que esse pessoal está fazendo. E chegamos à conclusão que são muito parecidos entre si. As startups são muito parecidas no mundo inteiro. Mas, como eu ia dizendo, uma coisa que chama atenção é que a atividade física, desde a antiga Grécia, 25 séculos atrás, ela já acompanhava a medicina, é o nome que nós damos atualmente, aos cuidados com a saúde. Havia 2 protagonistas importantes nas cidades gregas. Um era o Paidótribo, que era o personal trainer da época, né? Era o professor de educação física da época, era o treinador, era o gestor de esporte, era o Paidótribo. E tinha o médico. Um cuidava da saúde, que era o Paidótribo, o outro cuidava da doença. Essa dupla deverá permanecer agora. Aliás, ela nunca deixou de existir. É que nós, profissionais da área de atividade física, eu uso sempre a atividade física, que é um nome internacional. E é ampla, inclui o fitness, inclui a educação física das escolas, o esporte, todas as atividades físicas. Nos Estados Unidos é muito avançado o uso dessa expressão, né? Physical Activities, até pela sua sigla. Muito bem, então, aqueles que estão envolvidos com atividades físicas devem entender que as 2 relações, tanto do médico como quem cuida da saúde por atividade física, é histórica. Ela tem um significado histórico e faz parte da cultura humana. Chama atenção que qualquer cultura do mundo, se é humano, ele faz alguma forma de atividade física. Ou é jogo, ou é uma coisa até sistematizada. Caminhar, né? Vamos pensar que a caminhada ela é uma atividade física, porque você usa as pernas para se locomover, né? Eu vou até puxar um gancho aqui da nossa... Porque é interessante isso que a gente está comentando, né? Desses novos empregos, dessas novas atividades. Essa tecnologia, e a gente está falando da saúde, da atividade física, que ela nunca vai morrer, né? Assim como comer, a gente precisa comer todos os dias, se exercitar, a gente deveria fazer isso todos os dias até morrer, né? Grande hipótese. É verdade. Você acha que o uso da tecnologia, ela pode democratizar mais o acesso às atividade física? A gente até um pouquinho antes dessa live, caiu na minha caixa de mensagem uma pesquisa comentando sobre o mundo do esporte, que agora esqueci o número, mas era 1.300 eventos adiados, né, até o momento, e até empresas algumas empresas infelizmente não vão conseguir passar dessa crise, e 50% acreditam que vão se reinventar até com corrida virtual, né? Então, imagina, vou fazer uma corrida virtual. É verdade. Então, esse uso da tecnologia, será que ele vai democratizar mais o acesso ao esporte, à atividade física? Toda a cultura humana. A tecnologia veio e está dominando por causa disso. Essa é a razão. Nesse livro, foi feito, a base foi acadêmica. Então, ciência não dá para você pegar um ponto e defender como definitivo. É perigoso. Nós estamos assistindo isso com relação
a pandemia atual que nós estamos passando. Há sempre uma suspeita que aquilo não é o definitivo. Nós temos sempre que duvidar, sempre de fazer perguntas. Mas o que é que ocorreu? A tecnologia veio para dominar. Tudo bem. Mas chegamos à conclusão e colocamos 2 capítulos no livro de acadêmicos, já na visão de ecossistemas, que são a respeito dos valores. A tecnologia não pode ser absoluta. Ela veio para democratizar, como você está dizendo. Ela veio para mudar. E já não estamos mais falando no passado. A minha expressão foi no passado, mas é atual e no futuro. Não há como mudar isso. Já existe uma expressão chamada esporte 4.0, que está circulando no mundo. No Brasil já temos um livro em português chamado Esporte 4.0. Egson Toledo, que por acaso também é um doutorando antigo meu, o doutor atual, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele publicou esse livro dentro dessa sua pergunta. E ele cita vários exemplos de tecnologias que hoje dão maior acessibilidade aos exercícios. E diariamente surge uma alternativa. É impressionante como surgem alternativas. Existe, já que você citou pesquisa, tem uma famosa do ano passado, Thompson, é um autor famoso em atividade física nos Estados Unidos, que mostra que a indústria de wearables, né, dos vestíveis, ela tende a ser uma das principais, você cogitando a tecnologia de um modo geral. Isso é impressionante. Quer dizer, você tem os meios de comunicação, telefones, etc., televisão, tudo mais, né? Mas, junto a esses, e também com grande importância, são dos wearables. E o que é isso? Nada mais é de você ter meios relacionados a democratizar, facilitar a sua atividade física. Na sexta-feira, o Renato Gabas, ele comentou sobre isso. A visão dele do fitness é de business. Tudo bem, aliás, eu gostei muito. É engraçado que você vê um business, tem um acadêmico, é legal essa. E a gente aprende com isso. E ele já alertava, e ele chamou a atenção de algo que já não é mais hipótese, que é o crescimento do controle da saúde pelo próprio praticante. Ele chamou a atenção disso. Isso, e quando você examina o wearables, os vestíveis, você nota que há uma tendência cada vez maior de adesão a esses instrumentos. Então, os instrumentos serão para a prática, de um modo geral, orientando práticas, e como também o cuidado com a saúde, o controle da saúde. Eu só coloco aí algo que foi esquecido, que nosso livro incentiva. Tudo bem, mas então temos que ter uma dimensão do lado dos valores para não se descontrolar isso. Por exemplo, é bom ter sempre uma supervisão. Estamos presentes há 25 anos aí, com todas as tecnologias, o médico é o médico e a pessoa da atividade física, que são várias profissões, também estão aí. Sim. Há uma necessidade de não é o acompanhamento técnico, é a própria participação. A saúde, a profissão da saúde é participativa. Esse coworking que você citou anteriormente é um exemplo disso. O coworking, a própria expressão ela já diz tudo. Então, é mais uma característica que nós temos que jogar na mesa para ver a reinvenção do esporte, das atividades físicas de um modo geral. Eu diria até que atinge as crianças. As crianças estão envolvidas. Eu tenho um neto que não larga da mão um joguinho que ele tem no celular. Ele tem 10 anos de idade. E já há alguns jogos que levam a atividade física das crianças. O que é que nós vamos fazer? Vamos destruir isso porque tem educação física na escola? Não. Ele também encontra um professor de educação física,
um profissional de educação física da escola que reorienta ele. Quer dizer, não basta o joguinho. Eu estou falando numa criança, como posso falar num adulto. Sempre haverá um espaço para um personal trainer, alguém que faça esse tipo de acompanhamento. Isso acontece com a saúde de um modo geral. Essa explicação não é minha. Ela é encontrada em vários autores. Eu diria até que desde os anos 60, há autores que já estudavam atividade física e já chamavam a atenção desse conluio entre os praticantes e alguém que acompanha o praticante. Eu vou te dar uma interrompida aqui, porque o Rafael Silva Soares, a gente tem 12 minutos, mais ou menos, para acabar a nossa live. Então, a gente tenta responder rapidinho algumas questões para a gente poder fazer o fechamento. Mas o Rafa Silva Soares, ele pergunta: parabéns pelo conteúdo. Gostaria de saber se o professor Lamartine tem alguma posição a respeito da educação física escolar. Grato, Rafael Soares, de Labissal, UERJ. Ele é da UERJ lá. É da tribo. É da tribo, é da tribo. A pergunta é fundamental e eu não tenho respostas a dar. Quanto mais estuda, menos respostas a gente deve ter, né, professor? Não, é que tem muita gente estudando isso e tem várias teorias. Nós já juntamos essas teorias, por isso que nós caímos nos valores. Provavelmente tem várias saídas. Eu peço até que o Rafael desenvolva, porque quando o acadêmico não tem uma resposta, ele cria um desafio para o aluno responder. Isso Rafael funciona, desenvolve e manda para a gente. Eu devolvo, nós devolvemos. Não, é assim que se criam os novos líderes, né? O mundo acadêmico Exatamente. É muito interessante quanto a isso. Eu não me arrependo, não. Quando eu não sei, eu digo como é que se faz. Esse museu surgiu assim. Como é que faz o museu? Eu digo, não sei, você que vai dizer. Olha a resposta que está aí, está no ar. Alguém chegou lá e fez. Mas eu peço que o Rafael estude melhor esse assunto. Legal. Inclusive, nós podemos ter um encontro, não agora que não podemos, né? Mas no futuro, para juntar essas novas teorias da escola e da educação física. É uma resposta que precisa existir. E tem mais. É a invasão do instrumental tecnológico, que atende às próprias crianças. Tem umas, inclusive, que são diabólicas. Diabólicas. É que ela fica em frente a um visor e pratica. É impressionante aquilo. Aquilo atrai muitas crianças. Nas feiras de tecnologia, é um dos itens que mais atrai esse das crianças fazendo exercício em frente a um monitor. Perfeito. Olha, o professor Jorge Stanhuber, que é o presidente do CONFEF, também comentou aqui: Lamartine, além de ícone da educação física, inovador do preparo físico dos jogadores de futebol no Mundial do México, está sempre inovando. Jorge, que também defende, é um grande defensor aí da área, né? Estou assistindo, 4.0 Esporte. 4.0 Esporte é o nome do Instagram dele. Estou assistindo o professor Esporte 4.0, abraço, Eglisson Toledo. Olha lá. Que eu já citei. Muito bom. Valdir Soares. Ele. Valdir Soares. O Valdir tem aqui, vários Valdires aí que eu me entendo. Eu não sei qual deles é. O Valdir Soares, professor muito feliz. Nós estaremos realizando na IRSA a nova era do bem-estar, fitness, saúde e longevidade. Jorge Stanhuber aqui de novo. Bom, vamos para os últimos minutos finais. Eu acho que é legal a gente fazer um fechamento. Não porque o professor Lamartine fala muito, porque é muito bom. A gente, além de filosofia, né? Além de gestão de esporte, tem tanto conhecimento aí. A gente faz esse fechamento, você falou muito da integração do ecossistema, a gente desenvolver novos conhecimentos, né? Onde tudo se interliga, atividade física, o esporte. Vamos pôr um pensamento aí final sobre toda essa nossa conversa, sobre esse ecossistema? Se você puder passar para a gente. Até em resumo, eu me inspirei muito quando eu vi o Renato Gabas. Acho que se pronuncia assim, né? Gabas ou Gabas. Isso mesmo. Ele aborda o marketing, mas ele vê os outros pontos.
Ele está absolutamente certo, deve ter sido os próprios desafios que ele enfrentou que o levou a fazer isso. Provavelmente isso acontece com todos que estão no fitness atualmente de maneiras diferentes. Mas ele não é integrar, você usou a expressão integrar e eu fiquei um pouco preocupado. Tá, então não é integrar. Qual que Não, seria? Tá. o pessoal de tecnologia usa outra expressão, nós todos estamos aprendendo, viu? Nós aprendemos isso também. Eu aprendo muito com essas lives, meu Deus do céu. Não é integrar. Integrar é antes do 4.0. Tá. Eles preferem usar que o Gabas ele consegue expressar isso bem. Talvez eu não tanto. Mas o que acontece são interfaces. Esse interface são vários. Não é? Quando a gente fala em um ecossistema, que é a ligação da tecnologia, todo ecossistema, a expressão veio com a tecnologia. Tem sempre uma tecnologia ou várias tecnologias envolvidas. Não interessa o que seja, não interessa. É qualquer coisa. Tecnologia diabólica, em princípio, muda toda a vida. Tudo bem. Essas tecnologias, elas precisam ter interfaces com quem elas vão atender. Outro tipo de interface, quem manipula com essa tecnologia, ou é o professor, ou é o gestor, ou é um tarefeiro qualquer, não interessa, é quem manipula. Muitas vezes não sabe nem como é que está fazendo, o que está fazendo na realidade, mas se ele manipula, ele é interface também. E o relacionamento com o ambiente influencia muito nisso. Por isso que me preocupa a academia antiga, aquela que é um espaço. Pode ser que seja na rua. O fato de nós nos voltarmos para o ecossistema também como é a academia atual e como ela pode ser. O Gabas, desculpe estar citando tanto o Gabas, mas eu achei que ele tem uma visão de futuro curiosa. Tem academia, mas tem a outra prática, não é? Tem um possível orientando meu aqui, o Antônio Quintas, que é dono de uma academia no Rio de Janeiro. Ele defende a tese de uma composição do que se fazia sempre nas academias com o que se pode se fazer fora das academias. São dois pensamentos, do Gabas e do Quintas, eles se voltam para o ecossistema. Então, procurando definir melhor. Tem o espaço, como eu citei, e, finalmente, a viabilidade desse espaço, que é a questão da sustentabilidade. Não se pode ter excesso de custos, ele tem que ser adaptado, não é só para defender o meio ambiente, é também para que ele tenha uma certa viabilidade econômica, senão ele não vai dar o lucro necessário para sustentar os próprios coordenadores do coworking, que isso é um coworking, é uma maneira de ver as diferentes partes por interface, nem muitas vezes de integrar, não é isso. É buscar vários meios, há tecnologias que são capazes de examinar diversas circunstâncias de unir os dados. Um dos autores desse último livro, que vai ser lançado proximamente, eu espero que o Stay Hilbert, do Confef, dê o apoio, não é um livro comercial, mas ele dá um vislumbre da profissão no futuro. É da Metric. Metric é uma startup. Ele leva Vitor Príncipe, que também é originário da UERJ. Ele já está operando. É uma startup que vai operar em clubes, academias e outras situações. Ele tem essa visão. Ele procura as várias alternativas que essa interface pode ocorrer. Isso é fantástico, vai mudar a nossa percepção do que é uma academia e de quem está atuando dentro de uma academia. Até o negócio. O dono da academia, ele será esperto se souber jogar com esses vários dados que a tecnologia obriga a ocorrer. Muito curioso isso. E valoriza os dados. Aliás, o Príncipe está fazendo também um grande live no dia 23, que eu chamo a atenção das pessoas, que é o uso de dados. O uso de dados é importantíssimo. A tecnologia vive disso. O esporte não tem sabido muito bem fazer isso.
mas está em progresso. Nos Estados Unidos, principalmente, já se vê isso muito bem, e já há academias que estão procurando isso. Sentido de dados. Eu entendo que os grandes complexos de academias do Brasil, não sei do que ocorre nos Estados Unidos, que é o país padrão nessa história, como é que vão lidar com isso? Não vejo, pelo menos as academias que eu conheço, até eu pratico em academia, elas não têm sido muito, não atendem muito a questão de dados. Essa é a razão que foi criada uma startup para isso, que é essa Metric. É justamente para criar os dados. Se a tecnologia não tem dados, ela não entra bem nesses interfaces. Nós estávamos habituados à gestão anterior. Isso eu chamo a atenção que praticamente toda essa geração está acostumada a adaptar uma coisa a outra. Todos nós fomos educados para isso. Esse lado da vida está mudado. Com a tecnologia, nós temos que saber lidar com dados e uso de novas tecnologias que surjam em função de melhores meios de fazer relacionamento entre os interfaces, entre uma situação e outra situação. Perfeito. Na live do Gabas ele falou do consumidor omnichannel, né? De você conseguir se relacionar com o cliente, ter uma experiência física e digital, né? Que todas se conversem, né? Então, realmente a gente falou bastante sobre isso. Muito e é bem. interessante como a gente sempre... você vê que todas as lives, todas as pessoas que a gente entrevista têm conexões muito próximas. Pode ser assim, a gente chama, né? O Lamartine é um acadêmico, uma pessoa que está super envolvida com pesquisa, estudioso, e de repente você traz pensamentos que o mesmo de um empreendedor, que é o mesmo de um dono de uma academia, né? Então as coisas se conectam mesmo. Então é muito interessante essa visão que a gente vai abrindo aqui, né? Eu falo que eu que sou a maior aprendiz de todas as lives, porque acho que essa deve ser a 31ª ou 32ª seguidas que a gente faz, e eu tenho aprendido bastante, bastante. Todos nós. Todos nós. Olha, o professor Jorge Steinhuber já falou que está aprovada a questão do livro, que vocês comentaram. Infelizmente, o Renato Farjala, ele faz uma pergunta sobre uma visão mais próxima do lazer. Acontece que o nosso tempo está bem apertadinho agora. A gente tem 2 minutos para acabar a nossa live. Eu não sei se dá tempo da gente responder isso de uma forma tão resumida em 1 minuto e rápida. Não darei aula. Não vamos conseguir. Mas eu quero te agradecer. O Fábio também. O Fábio Sábio escreveu Lamartine, sempre brilhante. E realmente, professor, assim, queremos de volta, queremos discutir novos assuntos, porque acho que tem muita coisa para a gente conversar e filosofar e questionar e refletir, né? Então, quero te agradecer demais a sua presença com a gente. Foi muito, muito, muito bom. E deixar a mensagem final para 1 minuto que a gente tem. Você quer deixar uma mensagem para a nossa audiência aí que está com a gente? Só vinculando ao lazer que o Farjala citou. O lazer está nesse jogo do ecossistemas e, sobretudo, sobre o aspecto da autonomia do praticante. Então, a última mensagem é a seguinte: se nós não respeitarmos a autonomia do praticante, que aparentemente já surge até entre as crianças, nós não teremos futuro dentro daquele papel que nos foi dado há 25 séculos atrás. Nós caminhamos juntos com os nossos praticantes. E quando eles são autônomos, nós precisamos entender essa situação de saber trabalhar com eles. Não é só uma questão de irmandade, não é uma questão religiosa, como muitos poderão entender. É uma questão prática de interface e de ecossistema. Eu espero que esses novos conceitos nos auxiliem a encontrar novos caminhos. Sobreviverão aqueles que saberem ressuscitar o passado na busca do futuro, e o futuro está realmente dentro desses aspectos que nós estamos citados. Não sei das proporções ideais disso, nós todos vamos descobrir, mas um caminho, pelo menos, nós temos à frente. Muito obrigado pelo convite de vocês, e eu espero que continue. Muito obrigada. É uma série realmente que chama atenção. Eu tenho recomendado muito e continuarei a acompanhar, e sobretudo até novembro.
Novembro é o nosso Novembro temos evento para presencial. perturbar todo mundo com novas tecnologias nas academias e as suas perspectivas. Ou por outra, a ciência, de um modo geral,